Vamos resolver um exercício que consiste no cálculo do potencial eletrostático no eixo de um disco carregado. Vamos então iniciar a resolução fazendo um esquema da nossa distribuição de carga. Nós temos aqui um disco. O disco tem raio R maiúsculo e tem uma carga total que é distribuída homogeneamente. Ora, a primeira parte do problema consiste em introduzir um sistema de coordenadas adaptado. Vamos usar aqui um sistema de coordenadas cilíndricas, apesar de eu estar a desenhar para clareza um sistema cartesiano. Mas temos aqui o eixo, o eixo dos Z's, que é coincidente com o eixo do disco. Ora, para o cálculo de potencial, nós temos que aplicar esta expressão. O potencial num ponto P é igual ao integral ao longo de toda a região onde existe carga de dq sobre 4π epsilon 0 R do ponto em relação à carga. E nesta expressão nós estamos a supor que o potencial no infinito é zero. Então esta expressão é uma expressão muito semelhante à expressão do campo elétrico, mas tratando-se do potencial é uma expressão escalar e os passos na resolução vão ser também muito semelhantes. Então o primeiro consiste em identificar as variáveis que determinam a carga. Ora, cada elemento de carga dq do nosso disco, imaginem aqui o nosso dq, cada elemento de carga é determinado por duas variáveis que são o raio das coordenadas cilíndricas e o φ, o ângulo, o azimuto das coordenadas cilíndricas. Nós também poderíamos utilizar coordenadas cartesianas, mas a resolução do integral torna-se um bocadinho mais laboriosa usando coordenadas cartesianas. Depois de termos identificado as variáveis que determinam a carga, cada elemento dq, vamos então escrever dq em função de variações infinitesimais das variáveis. Ora, reparem, nós temos aqui uma carga, do lado direito temos um comprimento e um ângulo, por isso nós vamos ter que primeiro transformar este ângulo num comprimento, isto é um comprimento segundo φ e um comprimento segundo R, e esta superfície elementar relaciona-se com a carga multiplicando pela densidade superficial de carga. Então isto é um comprimento segundo R e aqui um comprimento segundo φ. Reparem que nós não sabemos qual é o valor da densidade superficial de carga, mas sabemos o raio e a carga da esfera, do disco. Ora, tratando-se de um disco carregado homogeneamente, a densidade superficial de carga é a carga total a dividir pela superfície do disco, que é πr ao quadrado, pela área. E então, temos o nosso dq escrito, que tem esta forma. Depois, estão a ver na equação, é preciso escrever o vetor posição do ponto em relação à carga. Então, o ponto 3, trata-se de escrever o vetor posição do ponto em relação à carga, e a carga elementar, esta carga dq, então isto é a posição do ponto menos a posição da carga. O ponto encontra-se aqui, a uma altura z, e então a sua posição vai ser zk, o seu vetor posição. Por outro lado, a carga encontra-se no disco, e encontra-se num ponto qualquer do disco. Por isso, o seu vetor posição vai ser R U de R cilíndricas, que é um vetor posição no disco em coordenadas cilíndricas. Então, temos que menos R U de R mais Z, K, é o vetor posição relativa do ponto em relação à carga. Mas aqui aparece-nos o módulo, e é o que nós vamos calcular a seguir. O módulo deste vetor, reparem que vamos aplicar o teorema de Pitágoras a cada componente. Vamos ter raiz de R ao quadrado mais Z ao quadrado. Depois de termos determinado o elemento de carga dq e
o vetor posição relativa, vamos substituir estes dois valores na nossa expressão e resolver o integral. O φ vai dar a volta completa, de 0 a 2π. O r vai de 0 a r. Pronto. Vamos então agrupar, passar os termos constantes cá para fora. E vamos ter aqui dois integrais, um dos quais é trivial, este valor deste integral é 2π, e o outro é um bocado mais estranho. Vamos chamar este integral I e vamos atacá-lo à parte. Então este integral pode ser escrito como integral de 0 a r, de r dr, r ao quadrado mais z ao quadrado, levantado a menos 1 meio. Ora, isto é o integral de uma potência, mas vamos resolvê-lo detalhadamente para vocês perceberem melhor qual é o seu resultado. É um bocado mais didático se passamos algum tempo com isto. Vamos usar vamos introduzir aqui uma variável u que é igual a r ao quadrado mais z ao quadrado, de tal modo que du vai ser igual a 2r dr. Então, vocês estão a ver, eu tenho aqui u levantado a menos 1 meio e aqui tenho du sobre 2. Quando r é igual a 0, u igual a z ao quadrado. E quando r é igual a r maiúsculo, nós estamos no bordo do disco, u igual a r ao quadrado mais z ao quadrado. Então, com esta substituição, o nosso integral passa a ser, o nosso integral I, passa a ser o integral, antigamente ia de 0 a r, agora vai de z ao quadrado a r ao quadrado mais z ao quadrado, e onde tínhamos r dr vamos ter du sobre 2, e onde tínhamos r ao quadrado mais z ao quadrado levantado a menos 1 meio, vamos ter u levantado a menos 1 meio. E este integral vai ser o quê? Reparem. Vai ser 1 meio, u levantado a 1 meio a dividir por 1 meio. E varia entre que e que? Varia entre z ao quadrado e z ao quadrado mais r ao quadrado. Reparem que este 1 meio corta com o meio que aqui está, este 2 corta com este. E vamos ter raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado menos raiz de z ao quadrado. Substituindo isto na nossa expressão para o potencial, vamos ter então que é 4π epsilon 0 vezes π r ao quadrado vezes 2π vezes raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado então e assim obtemos a expressão para o potencial. Reparem que quando z tende para infinito, esta diferença vai tender para zero, por isso de facto o potencial tende para zero quando z tende para infinito ao longo do eixo, e quando z tende para zero, o potencial tende para um valor constante.
Reparem que este termo fica 0 e este termo fica R. E o facto do potencial tender para um valor constante na superfície do eixo faz todo sentido, porque na superfície do disco, porque reparem, o campo no eixo aponta segundo o eixo dos zeros. Vamos supor que a carga é positiva, ok? E então, o potencial é o quê? É o trabalho por unidade de carga teste que eu preciso de realizar quando transporto do infinito até um ponto a carga teste. Ora, quando eu estou a empurrar a carga teste contra o campo elétrico, eu estou a fazer um trabalho positivo. E por isso o potencial vem um valor positivo.